Bom, boa tarde, gente. Vamos começar a live de hoje. Hoje nós vamos fazer uma live dando continuidade, não é? À live da semana passada, né? A live da semana passada eu comecei a conversar com vocês sobre negociação e não deu tempo da gente terminar tudo que eu tinha preparado para vocês. Então eu pedi que quem tivesse alguma situação, né, que tivesse precisando negociar com seus filhos, que vocês trouxessem para mim hoje, para a gente fazer um exercício aqui. E também eu trouxe aqui para vocês o que eu tinha preparado para a gente dar continuidade. Então, a semana passada, né? Quem ainda, deixa eu só me apresentar, né? Pode ser que tenha alguém aqui que nunca tenha entrado antes. Eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e tenho esses meus canais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, aqui para conversar com vocês sobre sexualidade na adolescência. Principalmente trazer assuntos que ajudem vocês, mães, principalmente, que é quem mais me seguem aqui, né, no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas os pais também, eles não estão excluídos, não, também são bem-vindos. Trazer assuntos que ajudem vocês a conversar com seus filhos sobre esse assunto da sexualidade. Já teve uma época que não falar sobre sexualidade, não que não deixasse de ser um problema, sempre foi, mas a sociedade dava um jeito, né, de criar valores, normas e condutas que de uma certa forma cerceava o comportamento sexual e fazia com que as pessoas temessem um pouco mais as suas, de expor, né, a sua sexualidade. Hoje a gente vive num mundo mais liberal e por viver, ainda bem, não é, num mundo mais liberal, porque eu acho que a gente é muito mais feliz quando a gente pode ser quem a gente é, fazer o que a gente gosta, mas claro, com responsabilidade, não é? Percebendo o ambiente que a gente vive e lidando com isso de uma forma adequada. Mas a gente vive num mundo hoje onde a gente pode ser a gente mesmo, né? Pode fazer coisas e pensar, ser e dizer aquilo que a gente tem em mente ou aquilo que a gente de fato gostaria de viver. Então a gente vive hoje num mundo onde os seus filhos, ele tem acesso também a muito mais informação. E podendo ser quem eles são, podendo questionar o que eles quiserem e buscar a informação que eles quiserem, essa geração de pais de hoje, ou seja, a geração de vocês, não pode mais se dar ao luxo de dizer assim, não, eu não quero conversar com meu filho sobre sexualidade. Porque quando eles entram na puberdade, o principal evento que vai acontecer é a sexualidade, né? Esse é o momento que eles estão sendo preparados para se tornar adulto. E uma das referências do ser adulto é a capacidade sexual. Portanto, eles vão desenvolver essa capacidade sexual exatamente agora na puberdade. E por fazerem isso, eles vão conviver, se interessar, e praticar condutas sexuais. Então, muitas vezes, esse tipo de situação vai gerar conflito, principalmente se você ainda não se preparou para lidar com essa sexualidade, né? Hoje eu estava conversando com uma mãe que adquiriu o Papo Firme e o filho dela está com 12 anos, né? E eu dizendo então para ela, eu digo, olha, você já está na hora de fazer um intensivão, né, da preparação dessa gestação para o parto do seu filho, para a sociedade, para a autonomia dele, que é a adolescência. Porque ele já está com 12 anos, daqui a pouco ele ejacula e quando ele ejacular, isso aí, esse parto aconteceu. Então ela já não tem mais muito tempo para poder se preparar. Então, você vai para fazer um intensivão com o Papo Firme. Ela disse, é verdade, Helena, vou ter mesmo que fazer. Então, quando os nossos filhos entram na adolescência, ou entram na puberdade, eles estão nesse momento que eles estão ligados a todas essas questões que fazem parte da sexualidade. E se você não teve uma educação que te preparou para lidar com isso, ou não foi em busca dessa aprendizagem, vai ter mais dificuldades
de negociar, vai ter mais dificuldade de se relacionar com seu filho. E a negociação, ela é parte dessa convivência saudável. Por isso que eu estou trazendo esse assunto como um assunto que faz parte dessa conversa, né, sobre sexualidade com os nossos filhos, com os nossos meninos, com as nossas meninas. Agora deixa eu dar uma atençãozinha aqui para vocês, que eu me empolguei, comecei a falar muito. Deixa eu ver aqui. Estou nessa fase, 13 anos, está no primeiro interesse por uma menina. Ele teve aula de preservativos e tirou 10 na aula. Tivemos uma conversa muito boa em casa, explicando muita coisa. Que bom que vocês têm essa abertura para conversar sobre os métodos contraceptivos, sobre preservativo e muito mais, não é? Porque agora ele vai começar a se interessar, com 13 anos, ele já está mesmo se interessando aí, né, por essa menina, e aí vai vir outras questões também, não é? Não só a prevenção, como também as questões de relacionamento, os sentimentos, as emoções, né? As condutas que vai ter. Então, são tantas questões ligadas à sexualidade que a gente, a partir desse momento que eles entram na puberdade, não para mais, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma situação, tem uma questão. Então, negociação é o que não vai faltar, porque vai ter uma ou outra situação que pode ser que essa situação gere um conflito, né? Que foi isso que eu pedi para vocês. Vocês estão vivendo alguma situação que vocês estão precisando negociar alguma coisa com seus filhos? Essa é a hora, né? Eu estou aqui para a gente aprender a fazer negociação, né? Sim, mesmo, e muita coisa vem, exatamente, muita coisa vem junto. Você acha que você vai falar só sobre preservativo, mas quando você fala sobre preservativo, você tem que falar da negociação do uso do preservativo naquela relação. Claro, uma coisa é aprender a colocar o preservativo. Como é que se usa, que se coloca o preservativo? Então, tem ali uma técnica que ele tem que aprender a colocar o preservativo. Que, aliás, né, que eu sempre falo, quanto mais ele treina a colocar esse preservativo, mais ele desenvolve essa habilidade e menos ele vai ter que pensar em como colocar esse preservativo na hora, e por isso favorece o uso desse preservativo quando ele tiver os seus relacionamentos sexuais. Quanto menos o garoto treina, quando chega na hora, como é que ele vai negociar? Se ele está inseguro, inclusive em como colocar, como é que ele vai ter força para negociar esse uso do preservativo, caso, por exemplo, ele encontre uma garota que seja uma garota que, vamos dizer, ela é aversa ao uso do preservativo. Parece uma bobagem, e é uma bobagem, mas a gente vai encontrar, porque essa garota não foi preparada para saber o benefício do uso do preservativo na vida sexual dela. Então, pode ser que ele encontre, e aí ele vai ter que negociar. E aí a gente vai ver aqui como negociar, né? Então, como negociar? Se você é uma mãe que negocia as coisas com seu filho em casa, você já está treinando ele nessa negociação. Então, não só essa negociação que você faz vai ser boa, né, para o seu convívio com seu filho, como também é um treino para ele adquirir responsabilidade e poder lidar nas suas relações afetivas e sexuais na vida dele. Então, a negociação, ela é imprescindível, né, na vida da gente. Foi isso que a gente viu na semana passada, né, que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. A Lana colocou uma excelente tarde para todos. Sandra Freire, de Santana, Bahia. Ah, não é a Lana, é Sandra. Muito bem, Sandra. A minha de 10 anos e já se acha independente em todos os sentidos. Eu disse a ela que essa mãe... Como é que é? Eu disse a ela que esse mês ela vai pagar a feira do mês. KKK. Ou seja, né, ela é tão independente, mas ela vai dizer para você diretamente, mãe, mas não economicamente, né? Eu estou com um óculos, que é um óculos para longe, então ele me dificulta aqui a leitura, mas eu consigo ler. Mas vamos lá.
Então, ela se acha mesmo, viu, Sandra? Nessa idade, é uma idade que pode fazer com que eles pensem que aquilo que eles sabem, aquilo que eles viram e aquilo que eles pensam é o suficiente. Porque eles estão num momento que o cérebro dele está começando a desenvolver o senso crítico. Então, o senso crítico para ele para ela ainda está precisando de muita aprendizagem. Mas não adianta você chegar e dizer assim, não, você não entende de nada, você é uma criança, né? Como dizia a história antes, cresça e apareça. Por quê? Porque aí você diminui. Aí você vai dizer, é mesmo, filha, você sabe mesmo tudo isso? Muito bem. Então vamos lá. Então eu estou aqui curiosa para saber. Aí você fala o que você está precisando conversar com ela, ou o que você está precisando negociar, o que você acha disso? E aí você fala. E ouve o que é que ela tem para te dizer. Mas deixa ela falar. Não critica, não acha que ela está sendo arrogante, não acha que ela está sendo, como é que eu diria, inadequada, não ache que ela, sabe, que ela quer ser a dona da verdade, até quer, mas porque há uma necessidade, né, dela nessa hora. E há uma limitação de pensamento, até por conta do tempo que viveu, né? Só 10 anos, você tem muito mais tempo de vida e uma capacidade cerebral muito maior e cognitiva também. Então, a gente precisa olhar para ela e entender aquele momento dela. É por isso que eu falo sempre para vocês, né? A gente precisa aprender a conhecer o momento em que os nossos filhos se encontram para a gente poder saber como que ele pensa, como que ele aprende, como que ele introjeta as coisas, para que a gente possa ajudá-los. Porque se eu olhar para ele com o meu olhar de adulto, então eu olho para ele, ela acha que sabe tudo, e eu com o meu olhar de adulto digo, minha querida, cresça e apareça. Porque você ainda nem viveu a vida para saber nem um terço dela, quanto mais tudo, né? Então, o que vai acontecer? Você bloqueia, você intimida, né? Você desqualifica. E quando a gente faz isso, a gente quebra a possibilidade de diálogo. E a gente não pode quebrar essa possibilidade de diálogo, porque a possibilidade de diálogo é a coisa mais rica que a gente tem na nossa relação. Então, tudo que eu faço aqui, né, e que eu trago no Papo Firme, é exatamente para desenvolver essa possibilidade de diálogo. Então, quando você quebra essa possibilidade de diálogo, aí o que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade para chegar perto. Ah, Lena, mas eu falei brincando, eu só disse a ela assim, mas não falo nem brincando. Porque tudo eles pegam na palavra, eles pegam ao pé da letra e vão aplicar isso para a vida deles. E como eles estão num momento que o cérebro deles estão começando a desenvolver essa parte frontal, que é exatamente a do senso crítico, o que vai acontecer? Eles ainda não vão ter o filtro necessário para poder entender que você está brincando, ou para poder entender que aquela situação não era uma situação verdadeira. Então, eles vão distorcer as coisas, né? Então, eles podem distorcer as questões. Então, esse é um momento, né, que os nossos filhos precisam muito da gente nesse apoio, de ajudá-los a enxergar o que de fato está acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, querida, saudades. Você sabe muito. Privilégio ouvi-la. Obrigada, disse. Que bom, obrigada. Saudade de você também. Estou chegando por aí em São Paulo, por volta do final de outubro, tá bom? A gente se encontra. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente precisa negociar. E a negociação, ela é imprescindível, como eu estava dizendo para vocês. A negociação é ela que vai dar a nossa qualidade de vida. É ela que vai poder fazer com que a gente crie na nossa casa uma ética de comportamento que nos ajude a conviver. Porque se a gente não criar isso, a gente vai ficar enlouquecida, gritando todo dia, repetindo a mesma coisa 200 vezes. E aquilo que a gente fala entra por aqui e sai por aqui. Principalmente quando o assunto é sexualidade, que muitas vezes a gente se trava e a gente fica ali, não é? Sem saber como lidar com isso.
Então, gente, quem ainda não conhece o Papo Firme, vai aí nesse meu vídeo, Papo Firme, como conversar sobre sexualidade com um adolescente, com um púbere, e vocês vão ter uma ideia do que é. E se alguém quiser adquirir o Papo Firme, eu vou até deixar aqui, né, o link, que ele agora está disponível para quem quiser comprar ele. É só clicar nesse link aqui e aí vocês vão poder entrar na página que ele está lá disponível para vocês. Então, quem tiver interesse, é só clicar aqui nesse link que está aqui no comentário do YouTube e Facebook. E quem estiver no Instagram, está aí na minha bio. Então, é só clicar nesse link que está na minha bio de matrícula e vocês vão poder entrar na página disponível. Aprendendo muito com você. Gratidão. Obrigada, Sandra. Bom, então vamos lá. Então, negociação, gente, é uma oportunidade. E ela é uma oportunidade para a nossa vida, porque ela é um processo de aprendizagem. E é um processo de aprendizagem tanto para os nossos filhos como para a gente mesmo. Agora, é tudo que a gente negocia? Não, não é tudo que a gente negocia. A gente precisa saber o que é que a gente pode negociar. E mais, a gente precisa saber, né, o que não é negociar antes da gente começar uma negociação. Então, uma negociação não é passar a mão na cabeça do outro, mas também não é a gente querer tirar proveito, a gente querer levar vantagem, a gente querer fazer uma negociação que ela só foi bem sucedida se o meu filho vai fazer exatamente aquilo que eu pedi para ele fazer. Então, a negociação é um exercício que a gente faz, né, que tem que atender não só ao nosso filho, como a nós. Mas o principal foco da negociação é a resolução do problema, é a resolução daquela situação que a gente está vivenciando e que precisa de um acordo. Então, é a gente olhar e botar o foco na resolução e não quem foi que trouxe a ideia melhor para resolver aquela situação. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante da gente ter em mente quando a gente vai negociar. E o que a gente precisa também ter claro antes da gente negociar? Saber o que é que eu quero negociar com meu filho. Eu quero negociar que ele, eu quero negociar que ele não se masturbe, eu quero negociar que ele não se interesse por ninguém, que ele não namore, que ele não faça... Não pode negociar várias coisas ao mesmo tempo. Vamos uma coisa de cada vez. Qual é aquela situação que está incomodando mais? Qual é a situação que vocês estão vivendo que é uma coisa que, está criando uma dificuldade aí na relação de vocês? Então, é essa situação que a gente vai resolver nesse momento. Então, tenha clareza, defina o que é que você quer negociar. Segunda coisa que eles dizem, a gente tem que prestar atenção com quem a gente vai negociar. Ora, se com quem eu vou negociar é o meu filho, eu tenho que conhecer o meu filho. Eu tenho que saber alguns elementos, algumas características para que a minha negociação não caia no ralo, né? Não se perca aqui pelos dedos. Por quê? Porque se eu impuser para o meu filho uma negociação que esteja acima da capacidade dele de entendimento, ou de atendimento, ou de até dar sua opinião, o que vai acontecer? Ele não vai participar dessa negociação. E, portanto, não foi uma negociação que aconteceu. O que aconteceu foi, uma opinião sua, uma ordem, não é? Um mandado, mas não uma negociação. Então, é importante que a gente conheça que idade meu filho está. Ele tem 12 anos, ou ele tem 11 anos. Minha filha tem 10 anos. Então, o que ela é capaz de entender aos 10 anos? Qual é o interesse dela aos 10 anos? Como que ela aprende? Como que está o desenvolvimento dela? Quais são as questões que estão acontecendo nesse momento e que ela é capaz de atender? Como é que está o desenvolvimento cognitivo e cerebral? Então, tudo isso, gente, quando a gente tem uma ideia daquilo que está acontecendo com a nossa criança, do mesmo jeito que você estudou para saber com que idade que o seu filho ia falar,
com que idade que ele ia andar, engatinhar, que ele ia ser capaz de dizer uma palavra, que ele, sabe, os significados dos choros. Vocês não estudaram na gestação dos seus filhos, da sua filha? Então, agora que eles estão entrando na adolescência, que eles estão na puberdade, essa é a segunda gestação. É a hora de vocês se prepararem e poderem entender em que momento que estão os seus filhos, para poder a sua educação e a sua negociação ter êxito. Então, a gente entender, conhecer, né, o nosso filho. Né? E é isso uma das coisas que eu trago bastante no Papo Firme, que é o entendimento dos nossos filhos na puberdade. O que acontece, né, com eles na puberdade? Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente ter qualquer tipo de conversa com alguém. A gente saber um pouco sobre esse alguém com quem a gente está conversando. Como que a gente vai fazer essa negociação? Esse como, gente, é muito importante, porque dependendo da forma como você faz essa negociação, o que você fala, o que você traz para negociar, né, como você bota para ser negociado, a forma de negociar, ela pode bloquear aquela negociação, irritar, fazer, sabe, o outro mexer no emocional do outro e o outro não querer ter papo com você, dizer que isso daí é besteira e sair de perto de você e não querer conversar e não querer negociar. Então, quando a gente vai negociar, a gente precisa, sabe, saber como que eu vou negociar, que argumentos que eu vou trazer, né? Então, a gente vai ver isso já, esse como, né? Afinal, foi isso que eu prometi para vocês hoje, né? Tem que acelerar um pouquinho mais aqui a minha conversa. Mas a gente já está chegando lá. E para a gente poder negociar, que habilidades a gente precisa ter? A gente precisa ter opinião, a gente precisa fazer reflexão, né? Então, e não só a gente, como desenvolver isso nos nossos filhos. Ai, como é que eu vou desenvolver opinião no meu filho? Gente, o tempo todo a gente está botando aí os assuntos na mesa. Não precisa ser só sobre sexualidade. Vai treinando em relação a outras questões. Por exemplo, está assistindo um desenho. Ai, que desenho que você está assistindo? Ah, é do... sei lá, vou falar aqui qualquer um. Ah, eu estou assistindo o desenho da Luna. Ah, o que é que você acha desse desenho da Luna? Sobre o que é o desenho da Luna? Aí ele vai te explicar. Então, deixa ele falar, porque quando ele vai falando, ele já vai emitindo, né? Ah, é um desenho legal que fala disso, disso, disso e disso. Então, deixa ele falar. Ah, e aí, a reflexão. O que é a reflexão? A reflexão é a gente desenvolver a crítica. Então, quando ele diz que é legal, quando ele fala, ah, mas sabe, mas tá chato. E o que é que você tá achando? Ah, tô achando que tá chato. Esse daí tá chato. Só esse que tá chato ou todos são chatos? Né? E aí você vai tirando deles. Então, isso é um jeito de a gente exercitar os nossos filhos aí desenvolvendo a sua crítica. Aí, outra coisa que a gente precisa, não só eles, como a gente, tá? Que tudo que eu tô dizendo é para desenvolver nos nossos filhos e a gente desenvolver na gente também. Outra coisa importantíssima, argumentação. Então, se o seu filho, ele está no meio aonde tudo que ele fala ninguém leva em consideração, ele não vai desenvolver argumentação. Ele não vai ter essa capacidade. Mas se ele está numa casa que favorece ele desenvolver argumentação, ou seja, não, mas eu gosto disso daqui porque isso daqui é divertido, porque tem o personagem tal que é muito engraçado ou que é muito forte, não importa o que ele diga. O que importa é que a gente deixe ele falar e exercitar a opinião dele, o que ele acha, o que ele pensa a respeito daquela situação. E deles não terem medo, né? Que é a aceitação, que é uma outra coisa importante. Nem eles, nem a gente ter medo de errar. Ah, mas eu fiz a negociação, Lena, e foi um fracasso, não deu nada certo. Não tem problema, na segunda pode dar, na terceira, na quarta. O importante é a gente ir treinando essa negociação com os nossos filhos. E eles também não terem medo de dizer alguma coisa e você discordar deles.
porque aí ele vai aprender com você. Você discorda e mostra por que você discorda e eles vão aprendendo. E fazer essa negociação, né, gente? Com foco, com concentração. Então, não é fazer essa negociação ele brincando no celular ou você olhando o WhatsApp. Então, ambos têm que estar concentrados naquilo que está sendo conversado e naquilo que está sendo negociado. Então, isso é fundamental para poder a negociação existir, né? E aí, eu lembro que quando foi no final da aula passada, alguém trouxe que estava com a dificuldade de negociar a respeito do filho que estava, acho que estava assistindo pornografia, uma coisa assim. Então, gente, vamos lá, né? Então, como a gente fazer uma negociação sobre pornografia? Pegou o filho assistindo pornografia, já que ninguém trouxe nenhuma situação até agora, eu vou trazer essa e a gente vai trabalhar em cima dessa questão da pornografia. Então, pegou o filho assistindo pornografia. O que a gente vai fazer? Ah, Helena, o que é que eu faço? O que é que eu converso? O que é que eu digo? Eu proíbo? Olha, você pode proibir. Você pode usar todos os canais né, como é que chama? Que proíbe a criança de ter acesso, que faz com que o adolescente não veja. Você pode fazer isso e deve, inclusive, fazer isso. Porém, só isso não é suficiente. Não é isso que vai fazer com que o seu filho ou a sua filha perca esse tipo de interesse. Então, o que vai acontecer? A gente precisa conversar, a gente precisa negociar uma situação que ele não pode assistir. Então, o que eu vou negociar? Eu vou negociar a questão do uso da pornografia. O que me incomoda? Me incomoda porque o meu filho tem 11, 12 anos de idade e não é para ele assistir pornografia. E por que não é para ele assistir pornografia? Porque ele está numa idade que é uma idade que não sabe ainda filtrar aquilo que ele está assistindo. Então, se ele assiste pornografia, ele vai ver situações que são situações que podem fazer ele pensar que o sexo é uma situação de violência, ou pode aprender que não existe respeito, pode entender, sabe, que vale aquilo que o outro quiser, entende? Então, isso a gente precisa deixar claro para os nossos filhos que por que ele não pode assistir a pornografia. Então, ou seja, assistir ou não assistir pornografia não é o que vai ser negociado. O que vai ser negociado com ele é o que ele vai pôr no lugar de assistir pornografia. Então, ele não pode assistir pornografia. Então, filho, como ensinar a controlar a agressividade? Olha, Annelise, eu não sou uma especialista em comportamentos, né, do adolescente. Eu, na verdade, sou especialista em educação e sexualidade. Então, assim, exatamente como ensinar a controlar a agressividade, eu não sei, mas eu te dou só uma dica, né, que eu sempre uso aqui para tudo, que eu acho que é tentar entender por que está agressivo, né? Então, é entender por que o seu filho se comporta desse jeito, ou a sua filha está se comportando desse jeito, da onde vem essa agressividade, né? Então, faz primeiro essa pergunta ou essa pesquisa para você poder ajudar como é que diz, neutralizar, e principalmente o porquê da dificuldade dele controlar essa agressividade. Quando que isso acontece, não é? Então, é meiga, mas às vezes todo mundo às vezes sai do sério. Agora precisa ver quando que ela sai do sério. O que faz ela sair do sério? Então, presta atenção e vê, né, o que é que está acontecendo. No início da puberdade a gente tem aí os hormônios, né, que podem ajudar a gente a ficar mais irritada, menos paciente, e aí a gente pode chamar isso de agressividade. E obviamente, ser contrariada, porque agora ela vai em busca da opinião dela, ela vai em busca, né, do que ela pensa, do que ela quer, e cabe a você saber fazer essa negociação com ela.
Então é isso que a gente está tratando aqui. Eu não sei se você chegou agora, mas é isso que a gente está tratando aqui. Como fazer uma negociação na hora que se cria um conflito, né? Na hora que se tem uma dificuldade dessa. Então, esse momento é um momento que a gente tem que olhar para isso. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo da pornografia. Então, primeiro, a gente tem que ter claro o que eu vou negociar. Eu vou negociar o tempo que ele vai usar, vai ver pornografia, ou eu não quero que ele assista pornografia. Eu não quero que ele assista pornografia, porque ele não pode assistir pornografia, porque com 10, 11 anos de idade não tem filtro para poder entender o que é real e o que é, como é que diz? E o que é ilusório, fantasioso, criado para vender os vídeos de pornografia, não é? Então, tudo isso a gente tem que ajudá-los. E mais, assistir pornografia dessa forma, nessa idade, pode deformar, por essa falta de filtro, deformar o conhecimento, o entendimento e a forma de como eles vão se relacionar com outra pessoa. Então, não é para assistir pornografia. Então, não é isso que eu vou negociar. Eu vou negociar com ele outra situação do tipo, você não vai assistir pornografia. Isso é um ponto. Agora, eu sei que isso é algo que vai mexer com você. O que é que nós podemos fazer para pôr outra coisa no lugar? E aí vocês vão negociar uma outra coisa que esteja ali, né? Ali ao seu alcance. Mas para isso você explicou para ele. Você explicou por que ele não podia assistir pornografia. E no que isso pode prejudicar. Então, o que você vai dizer para ele? Você quer que a sua vida sexual, você quer que a sua forma como se relacionar com as pessoas sofra com essa interferência da pornografia? Provavelmente ele vai dizer que não, ou ela vai dizer que não. Então, como é que nós vamos lidar com esse tipo de situação? E aí você deixa seu filho falar, deixa ele se colocar, né? Vai dizer um monte de coisa, porque como eu falei para vocês, nesse momento, pode até dizer, mãe, mas não vai afetar, eu sei que tem coisa que ali não é real, sabe? Isso não vai ter problema com a... Mas o que você vai fazer? Você vai mostrar para ele, fazer o filtro que ele ainda não é capaz de fazer. E com isso você vai poder ajudá-lo a enxergar o fato dentro, né, de uma circunstância mais real do que aquele fato que por um acaso ele possa estar trazendo. E aí você vai dizer, bom, então vamos aqui, não estamos negociando o que você vai assistir, vamos negociar o que é que a gente vai pôr no lugar, ou como que a gente vai lidar com isso. Então ele vai dizer, você vai dizer aquilo que você aguenta, o que você suporta, ou seja, vocês vão fazer uma lista e dentro dessa lista vocês então vão poder fazer aí uma escolha. Isso aqui dá para a gente negociar, isso aqui não dá para a gente negociar, não é? Então começa a conversar com ele a respeito, ou com ela, a respeito daquilo que você trouxe, não é? Que você quer, e veja, e olha, tem uma coisa que é bem legal, né? É a gente tentar entender no nosso filho qual é a necessidade que ele está trazendo para a gente naquela hora. Então, veja, é muito importante a gente tentar entender essa necessidade. Senão, a gente acaba diminuindo como é que diz? A gente acaba diminuindo aquilo que ele está trazendo e desqualificando o nosso filho e botando a nossa autoridade acima de tudo. E isso acaba prejudicando a nossa negociação. Porque quando você deixa ele falar e você, mesmo que não concorde, ele vai falar e depois você vai dizer assim, olha, eu tenho uma outra ideia para isso aqui não dá para a gente cumprir, né? Então você vai fazendo esse tipo de negociação. Isso aqui não dá para a gente cumprir. Que tal se a gente botar essa outra coisa aqui no lugar? Não é? Então, a gente vai colocando, não é, essa situação. Portanto, gente, a clareza no que a gente vai, né, negociar, a clareza do momento em que se encontram os nossos filhos, para eu chegar
eu chegar de uma forma empática, porque se eu já chegar dizendo para ele, olha, pornografia é algo que você não vai assistir, que isso não é coisa de criança, e sabe, acabou, você tá louco, aonde já se viu, esse tipo de assunto não tá fora, senão eu vou tirar o seu celular, acabou. Aí você não foi empática. Agora você diz, filho, eu sei que nessa sua idade você está num momento que você tem interesse em coisas sexuais, que isso chama atenção. Aí você diz, eu também, na sua idade eu também tinha, sabe? Se você tinha, se você não tinha, você pode até contar. Cada um conta a sua história verdadeira. Ninguém vai inventar nada, porque falar a verdade é uma condição, sabe, primordial na conversa com os nossos filhos. Então, se você tem interesse, que eu acho que teve, porque todos nós temos interesses sexuais, pode não ter sido em pornografia, mas pode ter sido em outras situações, você vai, olha, na sua idade eu tinha interesse por isso. E aí a minha mãe também ficava, sabe, preocupada. Como eu tô preocupada porque eu vi que você tá assistindo pornografia. Eu sei que faz o seu interesse, mas olha, aí você vai explicar o que é a pornografia, por que que a pornografia faz mal, o que que tem na pornografia que pode atingi-lo. E é isso que ele precisa entender, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, porque tinha alguém que se colocou aqui antes. Boa tarde, primeira vez na live. Como começa o assunto sexualidade e educação sexual com criança de 11 anos? Oi, Beca. Beca, tem um vídeo meu que tá aí, é o primeiro vídeo, ele tá, inclusive, ele tá, como é que chama? Pinçado, né? Ele tá, ai, como tem um nomezinho, ele tá pinado. Ele tá, é o primeiro vídeo aí do meu Instagram. Você clicar nele, se chama Papo Firme, como conversar sobre sexualidade com seu público ou com a sua adolescente, uma coisa assim. Clica nele, que lá, porque não é uma resposta simples, é uma resposta que tem bastantes elementos. Tanto para você ter uma ideia, eu tenho um curso chamado Papo Firme, né, que é esse aí que eu explico para vocês, que é exatamente para ensinar vocês como conversar com seus filhos nessa idade. Então entra lá para você ter uma ideia do que é o Papo Firme, e lá eu vou trazer por quê, né, que eu criei esse curso e que elementos a gente precisa ter e desenvolver para conversar sobre sexualidade, que eu tive que fazer um curso para poder essa conversa acontecer, ok? Então faz isso, vai lá e que eu acho que vai poder te ajudar, tá bom? Aqui a Sandra colocou... as amizades dela têm entre 13 e 14 anos e ela tem 10. Já quer sair e dar uma volta, não deixo. Será que estou errada? Eu digo que ela é muito nova. Não basta dizer só que ela é muito nova, você está certa. Ela com 10 anos andar com menina de 13 e 14 anos que tem interesses, né, que são diferentes dela, você está certa. Agora, precisa negociar. Né? Então ela não vai sair com essas meninas, não é só porque ela é mais nova. Então explica por que é e aí negocia com ela o que pode ser colocado no lugar dessa saída com essas meninas. Então não tem outras amigas que sejam mais ou menos da idade dela? Mostra quais são os interesses, o que é que elas vão fazer, ou então vocês junto, enfim, dá um jeito aí na conversa com ela de levantar, né, de vocês... É bem legal o que você trouxe, Sandra. Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso, né? Então, assim, ter clareza do fato. Por que não é legal, sabe? Por que cria um conflito? Ela quer ir, você não quer que ela vá. Então, o conflito está aí. Então, o que você tem que negociar? É ir ou não ir com essas amigas para sair ou não sair com essas amigas. Então, vamos lá. O fato é esse. E aí, o que você vai expressar? Vai expressar as necessidades. Por que que você não quer que ela vá? E ela vai te dizer por que que ela acha que ela deve ir. Agora, não corta ela. Ela precisa dizer. Se você diz você não vai porque você é muito nova e ponto, o que vai acontecer? Ela não vai aprender a se expressar. Deixe ela falar. Deixa ela dizer por que que ela quer ir e você vai dizer por que que você não quer que ela vá. Por que que ela é criança para ir?
Não é que ela é criança, ela está num momento da vida que não deixa de ser criança, mas para nesse momento, para as amigas que já estão na adolescência, às vezes a gente dizer você é criança, a gente está diminuindo, ou seja, está dizendo você ainda é mais infantil, você ainda não vai entender coisas, e isso pode muitas vezes magoar, por incrível que pareça. Então a gente fica achando que eles querem ser criança, mas muitas vezes eles não querem ser criança, eles querem ser adolescentes. Então vai conversar para mostrar que interesses. Então tá bom, você quer, o que é que as suas amigas vão fazer? Ah, minhas amigas vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Então, e nem isso que ela está fazendo. Aí é onde você vai entrar. Você vai entrar mostrando para ela clareza, né, de situações que ela sozinha não consegue enxergar. Mas você consegue, porque você já tem uma estrada maior. Então, você vai colocando para ela, né, deixa ela dizer e você pergunta para ela como é que você vai fazer nesse determinado momento que essa situação acontecer. E deixa ela se colocar. E aí vocês vão conversando. Então, quando você questiona primeiro, entendendo qual é a necessidade da sua filha. Ah, ela quer sair com as amigas porque a necessidade dela é mostrar que ela, sabe, já é adolescente. Ou a necessidade dela é conhecer aquele lugar que aquelas amigas estão indo e ela quer pegar carona com as amigas e conhecer aquele lugar. Então, o que é que está motivando a tua filha a sair com essas amigas para fazer isso? E questionar, né? Por que ela quer ir? Né? O que ela acha que vai encontrar? O que ela acha que vai interessar as amigas fazerem quando elas chegarem lá? E deixa ela falar, questiona e não seja você a responder. Porque muitas vezes a gente pergunta, o que você acha que as suas amigas vão querer fazer quando chegar lá? Aí o que a gente faz? Ela vai chegar lá e vai querer fazer isso, vai querer fazer aquilo. E você? Você ainda não sabe o que é isso. Então a gente vai e chega com tudo pronto. E isso não ajuda, porque isso está em nós, não está na sua filha. Então perguntou? Ouve. Escuta, mesmo que ela diga coisas que você não concorda ou que você não admite, mas escuta. Depois que ela falou, então você propõe a estratégia. Então, como é que a gente vai fazer diante dessa situação? Você se coloca, ela se colocou, agora você se coloca e fazem uma lista das possibilidades de sugestões para aquela situação. No primeiro momento é um brainstorm, então não tem julgamento, não tem análise, não tem nada. Deixa falar. Fala, vai anotando. Agora vamos analisar uma por uma. Ah, isso daqui, ó, isso daqui você acha que dá? Eu acho que existe isso, isso e isso. E você acha isso? E aí você bota o que você acha, ela bota o que ela acha e vocês vão chegar à conclusão. O que você sugeriu é uma coisa viável? No começo da lista, beleza, então fica. Aquilo que ela sugeriu é viável? Beleza, então fica. Isso aqui que ela sugeriu é viável? Não, não é. Então explica por que não é e propõe uma outra alternativa. E assim a gente vai negociando. Né? Não tenta ficar, sabe, explicando que você é que está certa, que aquilo que você disse é o que é o melhor. Não. Porque não é isso que está em jogo, não é você estar certa, mas é resolver o problema. É você identificar se de fato tem um problema, né? Claro, é bem provável que uma menina com 13, 14 anos tenha um interesse diferente da sua filha de 10. Mas vai ver que, por exemplo, essas meninas são meninas mais infantis, meninas que tenham interesses muito próximos, ou tua filha é mais madura. Então, sei lá, de repente é possível elas saírem juntas, mas isso você só vai saber se você souber o que é que elas vão fazer nessa saída e como pensam essas meninas, né, e o que é que elas agem, quais são os interesses dela e da sua filha, e o que é que a sua filha pensa a respeito disso que está sendo colocado aí nessa situação. E aí a gente faz o contrato. Uma vez que a gente listou e ficou claro o que é que a gente concorda que aconteça, a gente estabelece o contrato. E o principal, a gente cumpre esse contrato. Não adianta você fazer uma negociação que você diz para o seu filho, olha, na hora do almoço, nada de celular, não quero celular aqui. E quando chega na hora do almoço, por um motivo ou por outro, porque você quer conversar com seu marido, ou porque
ele está atrasado, enfim. Por vários motivos que a gente pode ter, você vai lá e descumpre o acordo que você fez. Quando você descumpre o acordo que você fez, você joga, né? Você se sabota, né? Você se desqualifica, você perde a credibilidade. Então, daí ele não vai negociar, porque, quer dizer, ele vai negociar, mas não vai cumprir com o acordo que ficou feito, porque você já descumpriu com aquilo que ficou acordado. Então, se ficou, por exemplo, acordado por um motivo ou por outro, de que ela iria sair com as amigas para aquele determinado local, e quando chegou na hora você disse que ela não ia, aí você perde a confiança e a credibilidade. Então, uma vez feito o contrato, sei lá, não vai sair todas as vezes, mas aquelas amigas vão hoje para um lugar onde não há possibilidade dela se machucar, não há possibilidade de haver interesses diferentes e que é possível ela ir naquela situação, ou que você vai junto com ela, né? Ela vai com as amigas, mas que você também vai estar lá junto, enfim, sei lá o que é que vocês negociaram. E aí, quando chega na hora, você diz, não vai dar para eu ir, você também não vai. Resultado, você não cumpriu com o acordo que foi feito. E isso é um ponto negativo muito forte para gente. Então, negocie aquilo tanto que um quanto que o outro seja capaz de cumprir. Tá claro, gente? Todas mais velhas, mas deixo as meninas vir aqui em casa e ficam conversando na porta de casa, bem longe de mim. Eu respeito e fico de olho. Chega de vez em quando e pergunta, oi meninas, estou conversando, a conversa aqui tá boa, animada, né? O que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão conversando? E faz assim como quem não quer nada, né? E ouve, e tenta tirar da tua filha. Sobre o que vocês estavam conversando? Eu também, quando tinha a sua idade, eu tinha amiga, a gente conversava, era muito, a gente conversava sobre isso, e vocês conversam sobre o quê? Né? Então, dá para vocês se inteirar, porque quanto mais você souber sobre o que elas estavam falando, menos você vai fantasiar. Será que elas estavam falando sobre isso, sobre aquilo, sobre namoro, sobre sexo? Então, você vai saber. Às vezes estão falando de uma outra coisa, de vestido, de música, né? de outras situações. Então, é importante que a gente saiba, de vez em quando, sobre o que é que estão conversando, porque isso faz com que você também desenvolva a confiança nela. Senão, você não desenvolve a confiança nela e só o fato das meninas serem mais velhas, para você já se tornou uma barreira. Então, procura conhecer as meninas, manda as meninas entrar, conversa com as meninas, pergunta o que as meninas pensam de coisas que você acredita que possa interferir na vida da tua filha. Enfim, é puxando para perto que a gente conhece mais e a gente sabe mais e a gente pode ter mais êxito na nossa negociação. Então, gente, negociar, né, como eu falei para vocês, é ter empatia, é entender o momento e as necessidades dos nossos filhos, é ter conhecimento sobre aquela situação ou assunto. Se eu vou falar de pornografia, eu tenho que saber o que é pornografia, por que não pode, onde é que pega essa história, enfim, em busca de conhecimento. É clareza naquilo que você vai suportar e o que você não vai suportar, para não fazer um acordo que depois você vai descumprir. Ouvir o teu filho, ouvir a sua filha, fazer esse contrato e, principalmente, né, cumprir o contrato, tanto você quanto a outra parte, que é o seu filho ou a sua filha. Quando eles participam de uma negociação efetiva, é muito mais fácil deles cumprirem esse acordo do que quando a gente chega lá e simplesmente proíbe. Ou a gente chega com um combinado que só tem a nossa parte. Então, filha, a partir de hoje, tá? Você não sai mais com essas meninas não vêm mais aqui em casa, certo? E estamos combinados, tá beleza? Não tá beleza, coisa nenhuma, porque ela vai dizer, não, quem combinou foi você que tá aí com essa história na sua cabeça. Eu não introjetei nada. Então, é importante que eles tenham essa clareza também, para que possam participar e colocar o que eles também aguentam e suportam nesse contrato. Senão, não vai cumprir, tá? O que ficou acordado aí com vocês. Bom, gente, chegando aqui ao final
da minha live, né, aqui com vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma situação que vocês queiram trazer aqui. Quem ainda não conhece o Papo Firme, vai lá, aí na minha bio tem o link, e esse primeiro vídeo é sobre ele. Vai lá e ouve, né, esse meu vídeo, que tem uma explicação, né, de como que a gente conversa, o que é esse meu curso do Papo Firme. E as pessoas que quiserem adquirir, é só clicar nesse link que está aí na minha bio, ou então quem está aqui no YouTube, no Facebook, pode clicar nesse link. Vou até colocar ele de novo aqui nos comentários. Esse link que eu coloquei aqui nos comentários. Vai lá e que você pode adquirir a qualquer momento esse meu curso, tá bom? Ele está lá disponível para vocês na plataforma do Hotmart. É um curso online e que vocês podem fazer de acordo com o ritmo de vocês, no horário de vocês, mas que traz para vocês exatamente todo esse passo a passo, toda essa condição para você ter empatia, para você saber, né, contra-argumentar e conscientizar o seu menino e a sua menina sobre aquele fato, desenvolver nesse senso crítico nos seus filhos e poder, principalmente, fazer essa negociação de uma forma que seja boa para os dois lados e que você seja alguém que os seus filhos busquem sempre que tiver ou que quiser conversar a respeito de sexualidade. Então, essa é a proposta. Que pena, Cacilda. É toda quinta-feira, às 13 horas, a minha live, viu? Mas vai ficar gravada. Qualquer coisa, dá uma olhada aí que ela vai ficar gravada. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto aí no Facebook. Tá bom? Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. E na próxima semana eu vou trazer para vocês um tema que está muito em voga e que a gente, sabe, precisa muito conversar a respeito, que se chama masculinidade tóxica, né? Então, masculinidade tóxica virou uma palavra comum aí nas redes sociais. Todo mundo fala de masculinidade tóxica, mas vamos entender direitinho o que é masculinidade tóxica e principalmente qual é o impacto dela para o meu filho, né? Principalmente quem tem filho homem, mas também para minha filha, não é só para os meninos. Esse é um assunto que importa aos dois, né? A todas as pessoas, na verdade, e que essa masculinidade tóxica precisa ser entendida e combatida, porque ela não faz bem a ninguém. Então, vamos entender o que é ela, como que a gente pode ajudar os nossos filhos, o impacto dela na puberdade e como que a gente pode também ajudar as nossas filhas, porque muitas vezes a mulher é vítima, né, dessa masculinidade tóxica. Então, vamos tentar entender e qual é o impacto dela na puberdade. Então, na próxima semana, a minha live vai ser exatamente o impacto da masculinidade tóxica na puberdade. E a puberdade. E aí a gente vai conversar, né? O que está acontecendo na puberdade, o que é a masculinidade tóxica, o que está acontecendo na puberdade, que é hora da gente intervir, que é hora da gente estar atenta, que é hora da gente botar uma pulguinha, né, aqui atrás da orelha para os nossos meninos e as nossas meninas não passarem pelas mesmas situações desastrosas e tristes que a gente vê acontecer todos os dias em função dessa masculinidade tóxica. Então, gente, até lá, vejo vocês na próxima quinta-feira, às 15 horas. Eu estarei aqui com vocês. Beijo e até lá.